Olá! Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 4 do livro Você Governante. Vamos dar uma olhada em algumas lições de liderança que, acredite, são super atuais, mesmo vindo de histórias de figuras antigas que enfrentaram desafios gigantescos. Sabe, o livro já começa com uma pergunta que faz a gente pensar. O que é que líderes que viveram milênios atrás podem realmente nos ensinar hoje? Será que as experiências deles ainda valem para os nossos problemas de agora? É isso que a gente vai descobrir. Então, o capítulo nos leva para um cenário bem interessante. Pensa numa biblioteca silenciosa. Lá, o mentor abre uma Bíblia daquelas bem antigas e mostra que naquelas páginas existe uma sabedoria enorme sobre como liderar com justiça. E o nosso foco aqui vai ser em três figuras centrais que o livro destaca. Primeiro, Moisés, o libertador. Depois, Josué, o sucessor. E, por fim, Davi, o rei. Cada um deles traz uma lição única e fundamental. Bom, vamos começar com o Moisés. A missão dele era algo, assim, colossal. Imagina ter que liderar todo um povo para fora da escravidão no Egito. Uma jornada cheia, mas cheia de incertezas e perigos. E a grande lição que a gente tira da jornada de Moisés é, talvez, uma das mais difíceis de todas: a confiança. Pensa na pressão. Ele teve que aprender a confiar numa direção superior, mesmo quando tudo parecia impossível. E olha, sem nem entender o plano todo. E essa passagem de Deuteronômio resume perfeitamente a ideia, né? É uma mensagem muito forte sobre como vencer o medo e o desespero pela fé em algo maior. É sem dúvida um pilar para qualquer liderança em tempos de crise. Mas a história não acaba com Moisés. Alguém precisava continuar o trabalho. E depois da morte dele, a responsabilidade toda cai nos ombros de Josué. O desafio dele também não era pequeno. Como é que se sucede uma lenda e ainda completa a missão de levar o povo à terra prometida? Pois é, o ponto crucial aqui com Josué é a coragem. Ele precisou ser forte, muito determinado e se manter fiel aos seus princípios mesmo quando a oposição era enorme e as dificuldades pareciam intransponíveis. Essa frase, seja forte e corajoso, acaba virando a marca da liderança dele. É um lembrete poderoso de que a determinação, quando está apoiada em convicções firmes, é o que permite superar os maiores obstáculos. E por último, o livro nos apresenta Davi. E Davi é um personagem, nossa, super complexo. Um rei incrível, sim, mas também um homem cheio de falhas, e falhas bem sérias. A liderança dele é marcada por momentos de grandeza e também por erros profundos. Então, a grande lição que Davi nos deixa, segundo o livro, é a humildade. Ele nos ensina sobre a importância de se arrepender, de buscar o perdão depois de errar e de manter a fé em todos os momentos, seja na alegria ou na tristeza mais profunda. Esse trecho do Salmo 51 é o coração da lição de Davi. É esse apelo profundo, pessoal, por renovação, por um coração puro. Mostra que a força de um líder também está na capacidade de reconhecer as próprias falhas e querer ser melhor. Ok, com essas três histórias na cabeça, o capítulo faz uma virada importante. Ele nos pergunta, tá, e agora? Como é que a gente aplica essa sabedoria antiga na nossa liderança, no nosso dia a dia? É a pergunta que fica martelando, né? Certo, as histórias são fantásticas, mas na prática, como é que eu trago a confiança de Moisés, a coragem de Josué e a humildade de Davi para minha própria jornada? E a resposta que o livro dá é bem pé no chão, sabe? Não é nenhuma fórmula mágica. É um convite para a gente agir em três passos. O primeiro é refletir sobre essas histórias, mas não como contos de fada, e sim como um espelho para as nossas próprias lutas. O segundo é identificar as qualidades que mais nos tocam. É a confiança, a coragem, a humildade. E o terceiro, que é o passo crucial, trabalhar ativamente para incorporar essas virtudes no nosso jeito de ser e de liderar. É assim que a gente transforma a sabedoria antiga em prática de verdade. E para fechar, o capítulo nos deixa com essa citação de Romanos que, olha, amarra tudo de um jeito perfeito. Essas histórias não são só registros do passado. Elas foram escritas para nos ensinar, para nos dar força e principalmente para manter a nossa esperança viva. Uma bela reflexão, né? Sobre como o passado pode e muito iluminar nosso presente e nosso futuro.